Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um AZ Responde e hoje, como sempre, como toda semana, às quartas-feiras, eu vou responder aqui algumas perguntas dos nossos seguidores e alunos, beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta é do Promover Digital. O que você considera essencial em um engenheiro? Todo engenheiro ele necessita de praxe, sabe, ter os conhecimentos técnicos de engenharia no que ele se propôs. Óbvio que é impossível você saber de tudo da engenharia, é uma área muito ampla, mas na área que ele quer atuar ou na área necessária de atuação, ele tem que ser bom e se propor a fazer com excelência o que está proposto. Vamos lá, se ele vai trabalhar com obras, ele tem que ser excelente na parte de gestão de obra, na parte de execução. Então, isso é que eu preciso entender, que para cada área eu necessito de habilidades diferentes da engenharia, da parte técnica. Agora, se você me perguntar, Felipe, qual o diferencial de qualquer engenheiro, eu vou te responder de praxe. Proatividade. O poder de solucionar problemas. Todo engenheiro bom e todo bom profissional, ele deve ser um bom solucionador de problema, tá certo? E o principal, ele deve ser proativo. Ele deve correr atrás e resolver. Não adianta você ser o melhor profissional se você espera que as pessoas te peçam para fazer as coisas. Você tem que ser proativo e tomar a iniciativa de resolver primeiro, beleza? Então, toda a habilidade que o engenheiro precisa ter é a habilidade técnica de cada área da engenharia. E a habilidade de administrar conflitos, de poder ser um bom gestor e proativo é algo diferencial nos profissionais. O Engenharia de Projeto fez a seguinte pergunta: para vender casas prontas pela Caixa Econômica Federal, precisa obrigatoriamente passar por um corretor de imóvel? Não, não precisa. O corretor ele é um meio do caminho. Como assim? Eu tenho um cliente que precisa de uma casa, precisa comprar um imóvel. Ele pode ir diretamente no construtor ou ele pode procurar um consultor, que é o famoso corretor de imóveis, que pode apresentar para ele diversas opções. O corretor nada mais é do que uma vitrine, é um cara que vende diversos empreendimentos diferentes. Ele não é obrigado no processo de financiamento. O que é obrigatório é ter um cliente e ter um construtor. O corretor ele é o meio do processo, ele é o cara que vende. Se o cliente procurar diretamente você pode vender a casa para ele. Se o cliente procurar diretamente o corretor, você vai pagar um percentual, que é a taxa de corretagem, para aquele corretor vender o teu imóvel, tá certo? Então que fique bem claro, o corretor ele não é fundamental no processo, mas ele é essencial para que você consiga ter, que eu posso falar, escala, vender o máximo de imóveis possível. É como se o cara fosse o vendedor da tua empresa, é o cara que está indo lá atrás da venda do negócio e de buscar o cliente para a sua construção. Pergunta do meu grande parceiro Tiago Cândido. Para a empresa, o empréstimo do governo é uma boa saída? Depende. Olha, eu sou totalmente avesso a esse negócio, não deve pedir empréstimo, deve pedir empréstimo. Cara, é o seguinte, empréstimo ele pode ser algo excelente, desde que você tenha pego aquele dinheiro voltado para um produto e que você tenha feito uma análise de risco, tenha certeza que aquele produto vai se pagar, vai pagar um empréstimo e ainda vai dar lucro. Eu não posso dizer que o empréstimo do governo é algo bom para qualquer pessoa. Tem gente que vai pegar esse dinheiro e vai gastar de forma demasiada e termina não fazendo nada. Acumulou uma dívida e não abriu um negócio. O empréstimo ela é uma excelente ferramenta para quem tem visão, para quem tem coragem e para quem tem planejamento financeiro. É uma forma de você adiantar capital e colocar o capital para rodar. Agora, para valer a pena, não depende do tipo do empréstimo, depende do tipo de negócio que você está atuando. Beleza? Se aquele produto que você está vendendo, seja a casa, sua construtora, seu escritório, ele é rentável ao ponto de pagar o empréstimo. O Wallace Ferraz fez a seguinte pergunta: em média, qual o valor da diária de um pedreiro? Olha, presta bem atenção. O valor da diária ele é relativo a cada cidade, a cada região, a cada estado. Aqui você pega pedreiro de 80, de 100 e de 120 reais. Tem alguns que você paga 150 já com servente, 130 já com servente. Isso é relativo. Agora, se você me perguntar, Felipe, vale a pena contratar para pagar na diária? Aí eu vou te dizer, depende. Depende de quão grande é a sua habilidade com obra, de qual o grau de experiência que você tem e o grau de gestão. Se você é um bom gestor e você garante que vai cobrar a equipe, fazer ela produzir na diária, vale a pena. Se não, é melhor você fechar o serviço, pagar por empreita, pagar valor fechado por etapa ou por medição, por produção. Assim, você garante que aquele profissional não vai dar macete, não vai te prejudicar, não vai enrolar na tua obra, fazendo com que eleve os custos ou que você aumente a quantidade de dias que vai ter que pagar para aquele profissional. Então, tudo
pode ser utilizado. Depende do quanto você sabe e depende do tipo de obra, tá bom? Que fique bem claro isso aí. Os valores são relativos a cada cidade, a cada estado. Olha que pergunta bacana do nosso amigo Jonathan. O engenheiro Jonathan perguntou o seguinte: o cliente tem os projetos em mãos, quer pegar empreitada global. Faço o orçamento de graça? Sim. Veja só, quando você vai montar um computador, você não passa em diversas lojas e faz um orçamento das peças, dos equipamentos e quanto é que vai sair aquela montagem? Do mesmo jeito é o cliente. Ele está fazendo cotação com outras empresas. Eu tenho que fazer o orçamento para saber se eu vou fechar com ele ou não. Então, eu tenho que dar a minha proposta de preço e eu não deveria cobrar por isso. É a minha opinião. Várias pessoas discordam e eu respeito, então eu espero que respeitem a minha. Vamos supor, eu estou aqui no meu escritório, eu tenho vários funcionários trabalhando. Eu vou cobrar o cara por um orçamento? Não. A minha meta não é receber por orçamento, é receber por obra concluída. Eu prefiro muito mais ter as pessoas aqui do escritório fazendo orçamento, tentando buscar obra, do que paradas sem serviço. Então, essa é a minha forma de pensar. Eu vou entregar o orçamento sim, agora como eu vou apresentar esse orçamento, aí é onde estão os pulos do gato, as estratégias. Eu não recomendo você mandar uma planilha aberta para aquela pessoa, para o seu cliente, porque ele pode pegar a sua planilha e levar para outros construtores. Eu recomendo que você sente com ele e dê uma proposta do valor fechado. E só abra o orçamento para ele depois de ter fechado no papel o contrato, beleza? E essas dicas aí eu ensino em alguns treinamentos. Uma pergunta interessante do engenheiro Mota. Nos orçamentos de reforma, como incluir o lucro? Veja só, qualquer tipo de orçamento eu tenho que estimar todos os meus custos, saber quanto é que vai pagar de mão de obra, de material, os serviços no geral. E o que é que acontece? Eu vou somar quanto é que eu gasto para fazer aquele serviço de alvenaria. Em cima daquele serviço de alvenaria, eu vou incluir o que eu vou pagar de imposto, os meus custos indiretos e vou incidir quanto eu quero ganhar. Vamos supor, quando eu somei todos os custos com os impostos, deu R$100. Eu vou estimar quanto eu quero ganhar de lucro. Eu quero ganhar no serviço total R$20, tá? Então, eu vou estimar qual o meu lucro. Antes de escolher a minha margem de lucro, o que é que eu vou analisar? Vou analisar os preços do mercado para ver quanto é que as pessoas estão cobrando. E através disso eu vou mensurar qual é o meu percentual de lucro que eu vou adequar e que eu vou aplicar naquele custo, beleza? Então, que fique bem claro, o lucro ele está embutido dentro dos serviços. Eu tenho que pegar aquele serviço e vou colocar o meu lucro dentro, vou somar ele e passar para o cliente já o valor fechado. O cliente não sabe o que é BDI. O cliente, se você botar lá na sua proposta BDI 25%, ele vai achar que você está lucrando aqueles 25%. Então, corta isso nas reformas, não faz, isso é um erro muito comum. Dá o teu orçamento fechado com os valores, embute dentro dos teus impostos e teu lucro na hora de passar para o cliente. E outro detalhe que eu já falei, não coloca a proposta aberta, dá um valor fechado pelo serviço. Outra pergunta do engenheiro Mota: você contrata profissionais registrados ou sempre empreita serviço? Depende, cada obra tem uma necessidade diferente. A maioria dos serviços são por empreita, eu fecho o serviço com a equipe de mão de obra, tá bom? Porém, alguns tipos de empreendimento, como obras públicas, requerem que eu tenha um profissional no mínimo de carteira assinada. Aí, algumas obras você mantém uma equipe fechada e outras obras você pega a equipe e bota só por empreita, tá certo? Então, depende muito da necessidade, do tipo da obra, da duração da obra e do risco que eu tenho de receber uma fiscalização. Só para deixar bem claro isso aí, tá certo? Engenheiro Mota Boloini: já perdeu o contrato pelo cliente achar que estava muito lenta a execução? Não, graças a Deus isso nunca aconteceu. Tudo isso porque a gente deixa tudo bem claro para o cliente desde o antes da obra. A gente já dá um prazo, já dá um planejamento, um cronograma, já dá uma estimativa de quando vai terminar a obra dele. E ele vai conseguir acompanhar aquilo durante a obra, através de relatório fotográfico, através de medição, através de visita às obras, e ele vai ver que realmente está condizente com o nosso planejamento. Você pode perder isso se você não for transparente, você pode perder o cliente se você não for claro. Se você pega a obra dele dizendo que vai terminar em 2 meses e leva 6 meses, aí sim, cara, qualquer pessoa ficaria triste e desmotivada a continuar com um profissional como esse. Eu mesmo, como dono, não iria gostar, eu tenho certeza que você também não.